Fala galera, bora para mais um vídeo, mais um reactzinho aqui. Mais uma vez o Vasco não venceu. Mais uma vez, situação complicada, mas arrancou um empate heróico, né? Conseguiu um empate heróico no finalzinho. Por um lado, não ficou tão ruim a situação, né? Jogo em casa, somou apenas um ponto, mas pelo menos somou um ponto diante do Botafogo, que é um adversário difícil, né? Hoje está brigando ali pela liderança do Campeonato Brasileiro, mas o Vasco vinha tendo aí uma vantagem, né, sobre o Botafogo. Não foi dessa vez que essa vantagem permaneceu e nem perdeu, né? Mas conseguiu um pontinho, um joguinho chato, feio dos dois times, né? Meu pai amado. Acredito que a janela do Vasco aí vai dar uma melhorada no elenco, viu? Um homem na referência, um segundo atacante, dois jogadores mais ofensivos dos lados, e ele já quebra um pouco quando ele começa com o Tietê. E o melhor momento do Botafogo no jogo é quando ele tem ali Júnior Santos e Luiz Henrique pelos lados, né? O Júnior Santos obriga a fazer uma grande defesa ali, o Léo Jardim, muda muito a força ofensiva do time, e nas três alterações que ele faz ali por volta dos 35 do segundo tempo, eu acho que de fato ele convida muito a pressão do Vasco para o final. E acho que o Botafogo tem condição de administrar um jogo como esse sem sofrer tanto, mais com a bola, mais na parte técnica. Então acho que o Botafogo não precisava chamar o Vasco para cima tanto quanto ele fez na parte final. A gente sabe das dificuldades que o Vasco tem hoje criativas e estou condorando a questão do Paê, depois a gente vai discutir muito a reação dele e tal, mas se é uma coisa que o técnico tem na cabeça não deixar o cara mais de 45 minutos, então não coloca sabendo que vai ter que tirar depois, sabe? Para mim não tem muita lógica. No começo do segundo tempo ainda ele tinha dado uma quase pifada ali pro Verratti, que por pouco não consegue superar o John. E acho que o placar fica justo porque não dá para falar numa superioridade ampla de um time sobre o outro, realmente. O jogo foi um jogo tecnicamente abaixo e nem o resultado é bom para nenhum dos dois, né? O Vasco precisa sair lá de baixo, o Botafogo está numa briga ali por liderança em que cada tropeço pode fazer falta e estava ganhando o jogo. Então acho que assim, o jogo tecnicamente não satisfez e muito menos o resultado para qualquer um dos dois. Era até isso que eu ia colocar, Léo. Estou com a tabela aberta aqui. Para o Botafogo perdeu a chance de dormir na liderança, pelo menos, né? E seguir ali colocando fogo nessa ponta da tabela. Vai ali a vice-liderança com os mesmos 24 pontos de Flamengo, que é o líder, e o Bahia, que é o terceiro nesse momento. E para o Vasco da mesma forma, né? Fica patinando ali na ponta do rebaixamento, é o 16º nesse momento, mas ainda os seus adversários diretos ali de dentro do Z4 vão jogar. Então, enfim, para um lado ou para o outro, um pontinho Ajuda muito, né? não ajuda tanto, né? Se a gente for olhar aí a dinâmica de classificação. O problema, eu acho que não vejo nem a dinâmica de classificação, viu? Eu vejo, o problema é o que você vê em campo. O que vem em campo, eu acho que é muito limitado, é muito pouco para você projetar ali, vamos ter 4 vitórias, 3 vitórias, sair, me afastar um pouco dessa zona de rebaixamento, é muito pouco. Eu não sei como o Vasco, agora é o Pedrinho, né? Eu não sei o que o Pedrinho vai fazer nessa janela de mercado, né? De transferências, para ver quais são os jogadores que chegam, possíveis jogadores que saem. Hoje nós iremos discutir ainda sobre a questão do Paê. Não vai ficar uma coisa muito legal, provavelmente vai gerar um clima, agora no vestiário deve gerar um clima não muito bom, né? Porque da forma como foi feita a substituição. Mas o que preocupa no Vasco é o que você não vê. Você vê um time que, como o Donan fala, a gente vê também, corre, se dedica, mas as limitações são muito grandes, né? Tanto que põe o Vitor Luiz na lateral esquerda, pega o Piton para jogar como um ala pelo lado esquerdo, fala, agora ele vai, né? Do meio para frente ele vai tentar fazer alguma coisa. Ele não consegue, né? Ele tem dificuldades. Aí ele conseguiu no segundo tempo jogar, sair um pouquinho mais porque teve a substituição, como o Bertozzi falou, chamou a atenção, o Donan também, sobre as substituições do Arthur, né? Então, deu os espaços ali suficientes para o Piton sair um pouquinho mais, fazer um cruzamento, uma falha de marcação no meio da defesa do Botafogo. Mas foi só isso. E aí você olha para o Vasco, você fala, o que vai acontecer? Né? Quais são os jogadores que você fala, esse jogador vai crescer, esse jogador vai evoluir? Os meninos, você não pode apostar tudo nos meninos. Né? O João Pedro entrou, o jogador machucou também, o Estrela machucou. A gente não sabe o que... Parece ser uma tipo lesão bem séria. Né?
não pode esperar que esses meninos irão resolver todos os problemas do Vasco, porque são muitos. São muitos. Então, cabe agora ao Pedrinho, né, a sua gestão lá, encontrar jogadores para ter as soluções, possíveis soluções para que a torcida do Vasco possa ter um campeonato, um resto de campeonato, com um pouquinho mais de tranquilidade. Porque se não chegarem jogadores, novos jogadores que coloquem a camisa e vão para o campo e joguem, né, e resolvam determinadas situações, eu acho que a situação do Vasco vai ser bem complicada. Vai ser isso daí, Vasco, esse último Z4 da tabela, né, eu acho que vai ser bem complicado para esses times aí, porque se você analisar, o Flamengo e o Botafogo tem 20, né? Você estava falando, o Flamengo tem 24 pontos, o Botafogo tem 24 pontos, o Vasco tem 11, são 13 pontos. São muitos pontos ali para você fazer uma projeção. Mas tem que projetar ali com 13, o Cuiabá tem 13, aí você vai subindo Fortaleza 17, ou seja, já são 2 rodadas que você tem que ganhar para chegar, para ultrapassar. Contando com o tropeço dos outros. Só que você não pode esquecer uma coisa, eu preciso que os times que estão à minha frente, né, acima de mim na tabela, percam para poder chegar, para poder passar. Sim. E nem sempre é isso, né? Nem sempre acontece dessa forma, porque o futebol não é assim. Então é uma situação bem complicada. Eu fico, não é chateado, não é isso, mas pela história do Vasco dentro do cenário do futebol brasileiro, né? Eu fico imaginando os torcedores vascaínos, quando que eu vou olhar para o meu time e falar assim, vai disputar título. Sei se é o Carioca, né? Porque o Carioca ali, tudo pode acontecer, mas eu falo um campeonato, uma Sul-Americana, um campeonato brasileiro, quando é que o time vai chegar a disputar ou pegar um G4, alguma coisa assim? É difícil, porque aí você olha para o lado de fora, 777 com liminar, gestão Pedrinho com, sabe? É bem complicado, bem complicado. A gente viu aí, enquanto você falava, Zé, a lesão até do Estrela que você tinha citado, mas é óbvio que não dá também para depender totalmente desses jovens e como esses jovens acabam entrando na fogueira, né? Nesse desespero. Eu me lembro da gente conversar aqui várias vezes no Sport Center, quando a gente fala num trabalho de base que o Palmeiras faz e consegue usar de forma muito cadenciada e dando os processos para os seus jogadores, e como nos outros clubes, muitas vezes, esses mais jovens têm que entrar nesse afogadilho e como solução e não dá também, né, dona, não dá, né, Léo, para também ficar nessa situação, acaba pegando, né, e é o que o Zé diz, a dimensão do Vasco, o tamanho do Vasco, temporada atrás de temporada nessa pressão, a hora que vem a SAF e fala, agora organiza, não organiza. Traz um outro elemento aí para essa bagunça. E como é que entram esses jogadores também? O Vasco, né? até ele faz um trabalho bom na formação, né, ali nos crias, né, da Colina. Só que o processo que colocam dessa transição base para o profissional é um processo que acaba fritando e queimando muita etapa. Porque no Vasco você não tem, por exemplo, a tranquilidade que o Palmeiras tem para colocar os garotos. É tipo assim, vai lá e resolve. Você vai precisar dar um retorno técnico e um retorno financeiro no futuro. O Estrela é uma boa notícia do Vasco nessa temporada. Um jogador que já vinha se destacando, né, no Sub-20, um atleta de 19 anos, fez um grande jogo contra o São Paulo. No jogo contra o Bahia, naturalmente, um pouco mais abaixo, ficou mais isolado ali entre linhas. Hoje não fazia um grande jogo, mas é uma péssima notícia. A gente não tem a confirmação ainda da gravidade da lesão, mas é joelho e não conseguia nem botar o pé no chão. Então, assim, o torcedor do Vasco, nesse momento, ele já fica atormentado, porque nessa temporada o Vasco teve o seu meio-campo dilacerado por lesões. O Vasco não tem um Paulinho Paula, LCA. Não tem um Jair, LCA. 2 titulares, 2 jogadores que elevariam muito, né, o meio-campo do Vasco. Logo no início da temporada. Logo no início da temporada e, assim, com uma sequência aí de alguns dias, né? Um jogo atrás do outro, você perde 2 titulares praticamente pela temporada inteira. Eles até estão numa transição agora, mas é provável que só retornem depois de setembro, né, para tentar ajudar o Vasco nessa briga que o Zé está falando, e é a realidade. A briga do Vasco hoje é, mais uma vez, contra o rebaixamento. Sobre o Estrela, tem que esperar, né? Foi uma alternativa com o Rafael Paiva, que é um treinador que trabalhava na base do Vasco e fez um grande trabalho também na base do Palmeiras. Quando não tinha o Payet, que voltou hoje, né, o Payet estava lesionado, ele precisava de alguém com capacidade de criação. Então ele foi lá e, acho que de maneira acertada, deu oportunidade para o Estrela, assim como deu oportunidade para o JP, que eu acho que fez um bom jogo.
Não concordo até com a substituição no segundo tempo ali do Rafael Paiva. Acho que ali perdeu um pouco de qualidade, um pouco de dinamismo que o JP tenta entregar para essa equipe. E ainda tem o Leandrinho também, que hoje não foi uma opção, né? A opção do Rafael Paiva hoje foi dobrar os 2 laterais na esquerda, o Vitor Luiz como lateral e o Piton como um ponta. Não deu certo. O Piton como ponta, ele não se adaptou, ele cresce quando volta a jogar como lateral, tanto que ele dá assistência para o Verratti, né? Aliás, essa dupla é uma dupla que entregou muitos pontos para o Vasco na última temporada e até nesse início de temporada, porque o Piton ele tem um bom cruzamento e consegue encontrar o Verratti, que tem uma capacidade incrível de posicionamento, de impulsão, de cabeceio. É impressionante, né, Dona? O gol, ele já está descendo. Sim, é impressionante. Né? Tem o erro do Cuiabano ali, é verdade, mas ele já está descendo e ele ainda consegue dar impulso na bola na direção do gol. Ele tem uma percepção e uma capacidade de movimento incrível. Mas é interessante o que você está falando, né? Porque o peso não pode ir para os jovens e também não pode ir para o Messias, né? Para o veterano. Por quê? O Coutinho é o cara que está aí, está perto de voltar. E eu vejo, às vezes, um torcedor a coisa de, puxa, é o cara que vai vir para nos salvar de todos os pecados. E tá vindo com ele Alex Teixeira, tá vindo o Souza. E, assim, são jogadores que ou há um tempo estão fora de uma realidade mais competitiva, ou estão buscando uma retomada de alto nível. Então, a verdade tomara que sejam muito rapidamente solução, mas não há essa certeza no momento. E outro ponto, assim, como é que você vai encaixar taticamente o melhor Vasco? Coutinho, Payet, Verratti. Payet vai ser uma interrogação depois de hoje, como é que ele vai reagir, mas considerando que ele siga no Vasco da Gama à vontade, como é que você monta um time equilibrado e que sustente essas 3 peças ofensivas? Então, é um monte de coisa que você tem que descobrir, porque às vezes parece também que virou essa janela, voltou o Coutinho, que está fazendo assim, ele está escolhendo a volta para o Vasco para fazer algo pelo clube que o projetou, e eu acho isso fantástico. Mas não é ele que vai carregar esse peso também, né? E assim, só para pegar a carona nisso que o Léo está falando, que é importante, o Vasco é um time, quando você olha em campo, precisa de qualidade. Tem uma dependência do Payet. O Coutinho vai entregar essa qualidade. Só que, quando você pensa em um Vasco ideal, com Coutinho, Payet e Verratti, você já pode imaginar que esse time pressionar alto ele já não vai fazer. Não vai ter condição. Você vai ter uma reunião de talento, né, que vai te entregar a criatividade com o Coutinho e com o Payet, mas você precisa no futebol de hoje de força física, de velocidade, dessa imposição. Então vai ser um desafio encaixar. No Vasco atual, pelas opções, acho que vai ser assim, vai ser o que tem, colocar os dois. Mas vai passar muito por quem também estiver no comando, né? Exatamente. Do que vai propor como forma de jogar. E até para passar uma informação que acabou de chegar, que eu estava tentando apurar, a negociação do Vasco com o Felipe Coutinho está muito bem encaminhada, assim como o Souza e Alex Teixeira. Só que a negociação do Vasco, inicialmente, a solução que as partes encontraram é que seja uma negociação por empréstimo. A negociação mais viável para acontecer hoje é que o Coutinho chegue ao Vasco por empréstimo, né? E aí, mais para frente, as partes vão tentar chegar a um cenário mais positivo para ter o Coutinho, né, em definitivo. Até para explicar, a opção inicial era ele rescindir com o Aston Villa e chegar livre no mercado. Tinha essa dúvida, né, se seria uma rescisão ou um empréstimo, mas as partes elas conversam para conseguir uma negociação por empréstimo. Até porque o Vasco hoje ele não tem uma capacidade financeira de entregar uma compensação para o Aston Villa. Então, vamos ver como é que vai sair. Essa próxima semana vai ser chave, né, para que essa novela acabe, né? O torcedor do Vasco está muito desgastado com isso, quase um mês já dessa novela, e está, né, com a esperança de ter o Coutinho de volta nessa equipe. A gente já vai para São Januário também com os nossos repórteres, trazer mais informações desse pós-jogo de Vasco e Botafogo. Mas vamos falar do Payet. Já citamos aqui durante a conversa essa saída dele. Temos números do Payet e a saída do francês hoje no jogo ficou marcada pela insatisfação. Operação aí, enfim, né, de retomada, para melhor dizer. Num primeiro momento até ficou aquela coisa, será que é físico, por isso que ele saiu? Mas aí depois acho que fica claro que foi uma opção do Paiva e, pelo que eu entendi, todo mundo achou estranho. Mas aí se você tem um jogador que não está preparado para jogar 45 minutos, 60 minutos, é mais fácil você preservar esse cara, mesmo com a lesão do Estrela, para pegar o outro time descansado. Bota numa reta final do jogo para você ganhar. Tentar ganhar uma partida com a influência que ele tem. O Payet, quando saiu, ele era o jogador mais influente, mais criativo do Vasco.
No primeiro tempo, ele já dá um lançamento, né, buscando o Paulo Henrique pelo lado direito. Né? No segundo tempo, uma arrancada também, tentando a combinação ali pelo lado esquerdo. Então, assim, tecnicamente, na leitura do que o jogo estava mostrando, não faz sentido a substituição no Payet. A gente pode debater se teve um exagero. E um jogador gosta, né, Zé, de ser substituído. Ainda mais o cara que sabe que é importante e é diferente dentro desse elenco. E o problema é que ele entra substituindo um outro jogador. Sim. Né? Se ele tivesse começando a entrar e sair, isso é o que pro jogador que é o pior ainda. Bom, galera, é isso aí, rapaziada. Situação complicada pro Vasco. Não conseguiu vencer, mas menos mal que conseguiu empatar o jogo no finalzinho, né? O Botafogo foi dono do jogo. Teve 13 finalizações a 8 do Vasco. 8 no alvo do Botafogo, 2 do Vasco. Então o Vasco saiu vivo desse jogo aí, né? Saiu vivo, conseguiu sobreviver se tivesse sofrido uma derrota em casa, seria mais acachapante ainda. Acho que depois dessa aqui, os caras vão tentar buscar um treinador. Provavelmente será o Ramon Dias. A janela do Vasco promete, né? Promete ser uma janela boa. Igual foi a do ano passado, né? Foi tão boa que tirou o Vasco. Teve uma campanha no segundo turno de G4, G5 ali, campanha do Vasco segundo turno. Foi uma campanha excelente, mas a do primeiro turno foi horrorosa, né? O Vasco, se eu não me engano, o Vasco terminou o primeiro turno com 9 pontos, né? Não tinha como ninguém acreditar mais que o Vasco conseguiria escapar. O Vasco foi lá, escapou da zona de rebaixamento esse ano. Esperava-se algo a mais, mas não deu, né? O Vasco é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Temos ainda o Atlético Goianiense para jogar. O Atlético Goianiense joga fora de casa contra o Atlético Mineiro. O jogo é amanhã às 11 da manhã. E a gente tem também Corinthians que joga contra o Palmeiras, né? No dia 1º. Vai cair na segunda-feira. Segunda-feira, Corinthians e Palmeiras. Na verdade, é Palmeiras e Corinthians. E aí a gente vai ter o Grêmio, né? O Grêmio é o único time. E ainda depois disso aí é o único time que ainda pode alcançar o Vasco, porque o Grêmio tem 9 pontos a ser disputados ainda, né? O Grêmio tem 7 pontos e pode fazer 9. Difícil acreditar que o Grêmio vai fazer 9, é difícil, né? O próximo jogo do Grêmio vamos ver aqui, Grêmio e Fluminense. Fluminense está sendo renda fixa, né? Fluminense e Vasco, meu pai amado. Domingo, amanhã. Grêmio e Fluminense amanhã. São 2 times que estão muito feios. Eu acho que o Grêmio vence e afunda mais ainda o Fluminense, né? Olha, o Vasco deu uma sortezinha aí, né? Pelo menos é o que parece. Eu acho que geral ali na parte de baixo não vai conseguir pontuar, a não ser Grêmio e Fluminense, que é confronto direto. Só que tem que torcer para o Vitória não pontuar, né? Vitória vai enfrentar o Atlético Paranaense. Torcer para o Criciúma não pontuar. O Criciúma vai enfrentar o Inter em casa. E o Cuiabá também. Tem que torcer para o Cuiabá também não pontuar. O Cuiabá vai enfrentar... Uai, Cuiabá vai jogar dia 3 contra o Botafogo? Pera aí, o Cuiabá já jogou, né? O Cuiabá já jogou. Não, não tô entendendo isso aqui. O Cuiabá já tem 13 jogos. O Cuiabá já jogou contra o Corinthians. É verdade. O Cuiabá jogou contra o Corinthians e empatou, né? O Corinthians tinha um jogo a menos. E tem a Juventude que já disparou com 16 pontos, né? Vamos ver aí o que o Vasco vai conseguir produzir nessa temporada aqui. Tá complicado.